Glória a Jesus. Amados, há uma palavra profética dada pelo profeta Ageu, um dos 12 profetas menores, cujo nome desse profeta significa dotado de elevados propósitos. Olha aí que bênção. Eu quero declarar isso para a sua vida. Deus vai te dotar de propósitos elevados. Elevados, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos pensar nas coisas do alto. E o povo de Deus deve ter propósitos elevados. Nós não olhamos por essa dimensão terrena, mas olhamos para a dimensão celestial, porque lá é a nossa morada, o nosso destino. Glória a Jesus. E este profeta traz uma palavra profética 70 anos depois que Deus havia dado um decreto e uma promessa. Então, essa palavra aqui é o cumprimento de uma promessa de Deus para o seu povo. Então, você que entrou aqui hoje, que tem promessa do Senhor, não importa se você está esperando há muito tempo, pouco tempo. Importa que a promessa, ela está de pé. Ela está de pé, a promessa. 70 anos se passaram e Deus trouxe o povo que estava cativo na Babilônia para a sua terra. E nós vamos andar aqui nas Escrituras para entendermos até este ponto que nós lemos aqui. Amém? Então fique bem atento. Não deixe nada tirar sua atenção, porque nós vamos andar aqui nas Escrituras Sagradas. Amém? Vamos, amados, para Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 7. Nesse capítulo 7, amados, nos mostra, não vai dar para a gente ler todos os versículos. Vamos passar apenas por alguns aqui, mas depois você pode ler com paciência em casa, amém? E conferir. Vamos entender nessa noite que muitas vezes as pessoas deixam o que é fundamental em suas vidas para tornarem-se escravas daquilo que é imediato. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. O templo, o fato de irem à igreja, de estarem cultuando a Deus na igreja, não era suficiente para proteger aquele povo. Existem muitas pessoas que pensam que cumprir uma obrigação religiosa, porque para nós é prazer estarmos adorando a Deus, amém? Nós entramos no santuário de Deus com cânticos de louvor, com gratidão em nosso coração, amém? Guardamos o nosso pé ao entrarmos na casa de Deus. Mas aqui, Deus levanta o profeta Jeremias e diz o seguinte, versículo 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, e vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus começa chamando o povo para um concerto. Porque Ele vê a obra de cada um de nós. Ele conhece tudo aquilo que está no nosso coração. E o Senhor então chama Jeremias e diz, olha Jeremias, você vai declarar isso para o povo. Porque o povo acha que se
que estando na igreja, chamando pelo meu nome, mas com o caminho tortuoso, o povo está fora da minha presença e eles não vão permanecer. No versículo 10, o Senhor diz assim, vai aqui Jeremias falando, mas eu vou apenas em alguns versículos. No 10 ele diz, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Deus mostra aqui que aquele povo estava oferecendo a ele uma falsa adoração. Porque, amados, nós fomos chamados por Deus para andarmos em obediência a Ele. Fazendo aquilo que Ele nos ensina em sua palavra. E no versículo 13, o Senhor diz, agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Este versículo é o tema deste livro de Jeremias. Deus chamando um povo, e ele diz, olha, eu comecei a chamar de madrugada. E, amados, é assim mesmo que acontece. Deus vai falando conosco, vai falando, vai falando, vai falando. Existem pessoas que Deus usa muitas outras pessoas e vai falando, mas aqueles ouvidos muitas vezes se fazem de surdo. E Deus diz assim, olha, eu chamo e vocês não me respondem. Deus está trazendo uma palavra como uma sentença para aquele povo. E nós vemos aqui no versículo 16, foi um versículo que nós lemos nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, Deus falando para Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Como nós falamos aqui pela manhã, a palavra intercessão, esse verbo interceder no hebraico é paga, que significa, tem a origem em colidir, importunar. Você lutar com violência. Ou seja, essa é uma forma de intercessão. Por quê? Porque o intercessor, ele se coloca entre Deus e a pessoa e toma a causa daquela pessoa como se fosse sua e apresenta a Deus. Então, muitas vezes nós dizemos, estamos orando, estamos intercedendo, mas na verdade não está acontecendo nada, porque não temos compaixão e não pegamos aquela causa como se fosse nossa. Então, Deus diz para Jeremias, olha, Jeremias, é o seguinte, você não intercede mais por esse povo, não venha com seus rogos, com seus clamores, porque eu não vou te ouvir. Eles estavam semeando desobediência, amados. Eles estavam semeando rebelião. Eles conheciam o Deus verdadeiro e estavam servindo a outros deuses. Eles estavam em pecado e Deus levantando profetas. E aqui eu quero mostrar para os irmãos que muitas vezes a pessoa entra em uma tribulação, em uma prova, como resultado de uma colheita, algo que ela plantou, uma desobediência que ela plantou a vida inteira. Então chega um momento em que a colheita ela tem que acontecer, é um princípio de Deus. No versículo 19 desse capítulo 7, o Senhor diz assim, acaso é a mim que eles provocaram a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Está aqui a base para essa afirmativa que eu acabei de citar. Colheita, porque eles, provocando a Deus, eles estavam trazendo a si mesmo vergonha. E aí, amados, nós vamos lá para Jeremias 27, versículo 6, mais na frente um pouquinho. Veja bem, essa profecia, essas palavras, essa advertência de Deus para o povo foi 70 anos antes daquela palavra de Ageu que nós lemos. Então nós estamos aqui voltando na história para ver como tudo começou.
Deixa eu achar aqui. 27, versículo 6. Glória a Jesus. Vem o juízo do Senhor, a sentença. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Então Deus está falando para aquele povo, essa terra que vocês estão possuindo aqui, eu vou entregar para o meu servo Nabucodonosor. Deus está usando um ímpio, um líder ímpio, para exercer juízo sobre o seu povo. Porque a sentença foi dada pelo Senhor. No versículo 21 e 22 desse mesmo capítulo, o Senhor diz: sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Amados, Deus estava falando, olha, vocês serão levados cativos. Ao mesmo tempo, Deus estava dando uma promessa. Os utensílios da casa de Deus serão levados até o dia que eu atentar e os trouxer de volta para este lugar. Ou seja, a luta, a tribulação, o sofrimento tem fim. Amém? Tem fim. O Senhor já deu aqui uma palavra. Você pode voltar um pouquinho em Jeremias 25, no versículo 11. Uma outra palavra que o Senhor dá e que nós veremos o cumprimento dela em um outro livro profético. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Deus deu a palavra. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Nabucodonosor entrou na cidade, tomou posse, levou o povo cativo, destruiu o templo. Eles tinham alegria em estar naquele templo, o templo que Salomão construiu. Achavam que por estarem ali, mas com o coração longe de Deus, com o coração em desobediência, sem ouvir aos diversos chamados do Senhor para entrarem em arrependimento, eles achavam que estava tudo bem. Então Deus vem, usa Jeremias e traz essa palavra. E aí, amados, passados os tempos, o Senhor levanta Ciro. Ciro conquista a Babilônia e Deus usa Ciro para dar um decreto para que aquele povo volte para Jerusalém e para que aquele povo reconstrua o templo. Aí você pega, está andando aí na história, amém? No livro de Esdras, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Vamos encontrar aqui Ciro, o rei da Pérsia, promulgando esse decreto. E ele não era servo de Deus, mas Deus usou para abençoar o seu povo. Diz assim, você lembra que em Jeremias 25, 11, o Senhor disse, olha, vocês ficarão cativos até quando eu me lembrar de vocês e os trouxer de volta. E aqui, amados, começa a história da restauração. Amém? Então diz assim, no primeiro ano de Ciro, Esdras, livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu
todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui, amados, começa o cumprimento daquela palavra profética dada por Jeremias no capítulo 25, versículo 11. Deus, ele opera soberanamente. Ele é soberano. E na sua soberania, ele usa quem ele quer. E ele usou Ciro para promulgar um decreto, a fim de que o seu povo voltasse para Jerusalém. E ele ainda diz assim, versículo 4, todo aquele que restar em alguns lugares em que habita os homens deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. No capítulo 2, ele menciona aqui as pessoas que subiram, os irmãos que subiram do cativeiro entre os exilados que Nabucodonosor tinha levado para lá. Caminhando aqui na palavra, nós encontramos no capítulo 3, versículo 1, o Senhor dizendo: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, eles já voltaram, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Estes homens, eles obedeceram ao decreto do rei e retornaram para a cidade para fazerem exatamente aquilo que Deus tinha profetizado há quase 60 anos atrás. Acontece que eles começaram pelo altar para oferecer a Deus sacrifícios. E, amados, o altar fala muito para nós, os filhos de Deus. Porque Deus, ele deseja que cada um de nós tenhamos uma vida edificada em altares de adoração, altares de sacrifício. E aqui diz que mesmo eles sendo perseguidos, no versículo 3, estavam sob o terror dos povos de outras terras, ou seja, além dos samaritanos que eram inimigos, outros se juntaram contra eles, a fim de que eles não fizessem a obra que o Senhor designou. Nós podemos entender, irmãos, que quando nós temos um propósito que é estabelecido pelo Senhor, temos uma motivação em nosso coração no sentido de obedecermos a Deus, à medida em que nós nos levantamos para obedecer, se levantará a oposição. Não adianta nós pensarmos, irmãos, de uma forma romântica que a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus não será uma vida de lutas. Não será uma vida onde se levantarão oposições. Às vezes, são preparados para nós fornalhas. Às vezes, covas, onde leões famintos estão prontos para nos devorar. Às vezes, Faraó, ele se coloca em perseguição ao povo de Deus
E muitas vezes nós nos deparamos com o mar à nossa frente. Mas o grande segredo da vitória para uma vida cristã crescente, abundante, frutífera, abençoada, sem essa coisa de ficar um dia tô bem, um dia tô mal, um dia tô bem, um dia tô mal, e vai, e tem que ter alguém empurrando. É a perseverança, é olharmos para as promessas do Senhor, fitarmos os nossos olhos naquele que é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia! Alimentarmos a nossa fé diariamente com essa palavra maravilhosa que é o nosso alimento. Meditarmos nessa palavra, o que ela está falando ao nosso coração. Hoje, eu estou aqui trazendo, compartilhando com os irmãos essa mensagem, algo que Deus falou para mim. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E você vai aplicar espiritualmente para aquela área que você necessita. Porque o Espírito está aqui, ele é soberano e vai tratar com cada um. Há uma promessa de Deus para o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 10, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Esse é o coração de todo aquele que era escravo do diabo, que estava preso, que estava cativo, e que Jesus entra na vida e coloca em liberdade. É um coração grato, é um coração de adorador, se coloca na presença de Deus e diz: olha, louva a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Há misericórdia para o seu povo. E ela se renova a cada manhã. Mas a Bíblia diz, amados, que no versículo 12, porém muitos dos sacerdotes e levitas, cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Ora, estavam retornando do cativeiro babilônico para Jerusalém. Deus moveu poderosamente, estabeleceu um decreto de liberdade para que eles pudessem edificar. O rei Ciro mandou que se levantasse ofertas para a construção desse novo templo. E o povo dessa geração, os novos, estavam alegres. Estavam radiantes na presença de Deus, trabalhando, louvando a Deus. No entanto, aqueles mais idosos que conheceram o primeiro templo, eles estavam reclamando, chorando, se lembrando daquele templo. Eles não estavam crendo que Deus ele iria manifestar a sua glória neste segundo templo. Eles estavam olhando: isso aqui não está igual ao primeiro, isso aqui não sei não. Mas acontece que o vigor daquele povo que estava ali construindo foi maior, queridos, porque eles se levantaram adorando a Deus, e a Bíblia diz que aquelas vozes de choro, de lamento, de murmuração, elas foram sufocadas pelos gritos de júbilo. Aleluia! E, amados, isso muitas vezes acontece em nossas vidas. Você está com um empreendimento, você está ali se movendo num sonho que Deus te deu, e tem alguém reclamando, tem alguém mostrando outro foco, querendo desviar a sua vida daquilo que Deus tem para você. Mas a resposta está aqui. Tem que adorar.
Só que o adversário, irmãos, ele é persistente. E eu aprendo aqui que na obra não há lugar para o desânimo. Nós falamos aqui esses dias atrás sobre o arado. Você colocou a mão no arado, não há lugar para o desânimo, queridos. Não há lugar. Na obra não há lugar para o desânimo. Risque essa palavra do seu dicionário. Porque nós encontramos mais na frente, lá no livro de Ageu, Deus animando o povo através do profeta. Deus fortalecendo o povo. O nosso Deus é assim. Você está dizendo, Senhor, eu não dou conta. Ele diz, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Você está dizendo, Senhor, eu estou caído. Aí ele te diz, olha, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. O versículo que o pastor Edilson leu aqui de Filipenses. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, eu não posso. Está pesado, Senhor. Eu sou coluna, só eu dentro dessa família lutando, pelejando. Já estou sem forças e Deus diz, olha, você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Glória! Aleluia! Então, amados, a perseguição continuou. Eles trabalhando, e aí no capítulo 4, nós encontramos aqui que os adversários de Judá e Benjamim, os que voltaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor de Israel. No versículo 4, aí vai contando aqui como que eles estavam falando, vamos construir, vamos edificar. No versículo 4, diz assim, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no no edificar. Então, este povo, aqueles samaritanos, mais um povo que se juntou a eles, continuaram ali perseverando. Se você pensa que o diabo desiste, ele não desiste. Ele não desiste em lutar para que eu e você, amados, voltemos atrás. Só que não dá para voltar atrás. Em Hebreus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então o Senhor está falando hoje, olha, eu tenho glória para a sua vida, continue edificando, continue caminhando, porque a glória que eu tenho é maior para a sua vida. Você está vendo que a caminhada, existem as lutas, as adversidades. O que aconteceu? Nós vemos aqui no versículo 24, a persistência desses inimigos contra o povo de Deus foi tão grande que eles pararam. E por mais ou menos, amados, 16 anos, eles pararam a construção. Aqui no versículo 24 diz, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora nós vamos então para o livro de Ageu, onde nós começamos a ministração dessa noite. Você acompanhou a história? Lá em Jeremias, as palavras, os decretos, o povo retornando para Jerusalém, tomando a construção, a adversidade para, e aí Deus levanta então o profeta Ageu, com palavras que são cumprimentos das profecias, tanto de Jeremias quanto de Isaías. Isaías também profetizou sobre esse tempo. E Daniel, ele intercedeu por este tempo. E aí, amados, chega então o cumprimento das promessas. Só que Deus, ele levanta Ageu para trazer uma exortação, para que o povo retomasse. Eles pararam. Ali no livro de Esdras, nós vimos, o povo parou. E Deus, então, levanta esse profeta para que ele exorte o povo a retomar
a edificação, a reedificação do templo. Então, no capítulo 1, esses versículos até o 3, mais ou menos, Deus fala a Zorobabel, que era o governador, e Deus fala também a Josué, que era o sumo sacerdote. Deus traz uma palavra de exortação para eles, em primeiro lugar, e repreende o povo por causa da infidelidade do povo. O povo parou, cessou. Deixou aquilo que era principal para se tornar cativo daquilo que era imediato, o que era principal para eles, cuidarem da obra que Deus tinha mandado. Mas eles foram cuidar da sua vida, das suas casas, e deixaram para lá. E Deus vem então com uma palavra de exortação. No capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então, amados, por 5 vezes Deus diz isso para o povo: considere o vosso passado. Já houve glória e fogo no altar da sua vida? Você já andou em fé no primeiro amor que você queria pregar para o mundo inteiro? Então Deus diz assim: olha, considera o que já passou, porque eu quero fazer coisas novas. Eu tenho um novo para realizar na sua vida. Agora, por que você está assim? O Senhor começa com uma exortação. Ele diz assim: olha, você está semeando muito e está recolhendo pouco. Você come, mas não fica farto. Você bebe, mas não dá para saciar. Se veste, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe em saco, recebe para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, há uma maldição na vida das pessoas. Deus está falando: olha, você está pensando que está fazendo isso e que está agradando, mas você não está conseguindo, porque você está debaixo de uma maldição. Era maldição semear e não ter colheita. E muitas vezes, amados, nós não entendemos certas coisas que acontecem em nossas vidas e questionamos: Senhor, por quê? Parece que estou fazendo e nada está acontecendo. Mas Deus levanta o profeta para dar uma direção, para fazer uma exortação. E Deus diz assim: olha, novamente aqui no versículo 7, diz o Senhor dos Exércitos: considere o vosso passado. Deus está trabalhando conosco nessa noite para que nós estejamos, amados, pensando em nossas vidas. Para que nós estejamos considerando o que Deus já fez. Ele já fez coisas grandes, mas Ele ainda quer fazer coisas maiores. Ele te trouxe aqui hoje para ouvir isso. Aleluia! Quantas vezes você andou por aí pregando a palavra de Deus? Quantos enfermos já foram curados através da sua vida? Quantas orações, quantos clamores você já fez e Deus respondeu? Parou por quê? Porque está envolvido somente com as suas coisas. E o Senhor vem e diz aqui exatamente isso, a resposta, no versículo 10. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Por quê? Porque eles estavam cuidando das suas casas, melhorando as suas casas, construindo suas casas, mas deixaram a casa do Senhor. Aí Deus diz assim: olha, o céu, ele está retendo o orvalho. Irmãos, quando nós percebemos que os céus está retendo as bênçãos, nós temos que considerar o nosso passado. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele fale conosco. Precisamos, então, fazer como aquele povo, começar a edificar o altar e oferecer sacrifício de adoração ao nosso Deus. E o sacrifício que Ele quer, queridos, é a nossa obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Não fica teimando com Deus. Ele quer abrir os céus, se os céus estão retendo as bênçãos, Ele quer que a sua obediência atraia as bênçãos. Aleluia. Glória a Jesus. Então, amados, capítulo 2, o Senhor diz:
no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, aqui no capítulo 1, era mais ou menos em agosto. Quando chega em outubro, Deus fala novamente. No 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte. Diz para quem está do seu lado aí, sê forte. Sê corajoso, sê corajosa. Amados, Deus encontra um povo completamente desencorajado. Deus encontra um povo aqui completamente desanimado. Diga, não sou eu. Não sou eu. Eu não sou esse povo. E aí o Senhor diz assim, olha, seja forte. Deus vem, amados, com uma palavra de ânimo. O povo estava olhando ali, pensando na suntuosidade do templo que Salomão construiu. O povo ali estava desanimado porque estava contemplando a dificuldade da obra. Aí Deus vem e diz assim, olha, eu vou animar esse povo. Eu vou animar. E sabe qual é a palavra de ânimo? Essa palavra, irmãos, ela é maravilhosa. Ela ressuscita mortos. Glória a Jesus. Ela faz o defunto dar um pulo e sair dando glória. Aleluia! O Senhor diz assim, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Essa é a palavra rema maravilhosa que faz o defunto ressuscitar. Basta eu e você sabermos que na obra Deus ele é conosco. Isso é suficiente. É suficiente você saber que Deus está contigo. Aleluia! É suficiente nessa jornada, tem um 2010 aí, você tem sonhos, tem desafios, tem coisas a conquistar. Seja forte. Entenda, Deus é com você. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso e a presença dele garante a vitória. É suficiente. Olha, sacerdote, governador, povo que está construindo, sejam fortes, porque eu sou com vocês. Jeová Sabaol, Senhor dos Exércitos. Deus Emanuel, Deus sempre presente. É conosco, aleluia. Agora eu quero dizer para você, seja forte e trabalhe, amém? O Senhor falou assim, ser forte e trabalhai. No reino, irmãos, não dá para ter preguiça. Na obra não dá para ter preguiça. Provérbios diz, preguiçoso, você vai aprender com a formiga. Vai aprender com a formiga. Não dá, irmãos. Arregaça as mangas. Você quer um concurso? Estude, batalhe, vai à luta. Você quer ser uma tocha nas mãos do Senhor? Deus tem falado, Ele quer te usar, então consagre a sua vida. Renuncie às obras mortas da carne. Ande pela fé. Tem que batalhar, ser forte e trabalhar, meu filho. Tem que trabalhar. Amém? Não dá para ficar esperando a coisa acontecer sem fazer nada. Trabalha. Ungido, ungida de Deus. Separado, santo. Para glorificar o nome do Senhor. Deus levantou esse povo para edificar. Nós diz assim, olha, a minha presença é com você. Agora seja forte e trabalhe. Aleluia. Nós temos muito a fazer, amados. Estamos falando aqui
sobre intercessão. Começamos um tema hoje sobre intercessão. Interceder é um trabalho. Não é todo mundo que quer orar pelos outros, que quer pegar as causas em oração, não. Mas é um trabalho muito abençoado e Deus está nos ensinando. Hoje Deus falou muito ao nosso coração. E o Senhor, então, amados, dando essa palavra aqui para eles, diz assim, olha, o meu Espírito habita no meio de vocês, não temais. Não temas. Você pode contar com Ele, o Consolador, o seu amigo. O seu amigo. E quando você está caminhando para um espírito de depressão, ele diz, peraí, levanta. Levanta, toma um banho, lê a palavra da glória, vai andando, você não pode parar, olha aí sua família, olha seus filhos. Ele vai dizendo, olha, você é crente, você é servo. Quando você está pensando, não, mas meu Deus, por que eu estou passando por um negócio desse? Irmãos, não tem situações em que nós pensamos assim, como que eu estou passando por um negócio desse? Nunca na minha vida eu imaginei de estar passando por uma situação como essa. Não é assim? Mas eu quero te dizer que este Deus que usou o profeta Ageu, que usou Jeremias, que usou Isaías, que usou Daniel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, através do Espírito Santo, para nos dar essa mesma palavra. Seja forte. Seja forte. Continue. Mas está chegando 2010, foi tanta coisa que eu pensei em fazer esse ano, não deu para fazer. Muitas coisas ficaram para trás. Santo de Deus, santa de Deus, você está vivo? Dá glória a Deus. Ainda há tempo. Está vivo, parou. Esse povo aqui parou 16 anos. E Deus vem de novo e diz, olha, seja forte, trabalhe, o meu Espírito está com vocês. E a promessa maravilhosa, que foi o nosso versículo-chave, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Para terminar, vamos para Efésios 2. Aleluia. O cumprimento desta palavra nos dias da igreja, em nossos dias. Glória a Jesus. Você pode ficar de pé, se você puder aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, aquele povo no cativeiro, eles ficaram acostumados com o não ir mais para o templo. E Deus deu uma palavra para eles. Eu, lendo isso aqui, eu pensei, Deus, o que é isso? Muitas vezes a pessoa para de vir à casa de Deus, e aí vai se acostumando, aí tem uma hora que Deus tem que levantar alguém e dizer, epa, olha aí, não é assim não. Você não pode ficar acostumado com essa situação não. Vem cá, meu filho, vem para perto. E amados, nós podemos aplicar essa palavra para os nossos dias. A glória da segunda casa, a casa espiritual, a igreja do Senhor, o templo que somos nós. Temos uma glória maior do que aquela glória que se manifestou ali no templo de Salomão. Aquela glória que Deus estava usando o profeta Ageu para profetizar para o povo. Ela está disponível para mim e para você, na pessoa do Espírito Santo, porque nós somos esta casa de Deus. Nós somos templos, morada do Espírito Santo de Deus. E aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, o Senhor diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quantos santuários nós temos aqui dedicados a Deus? Então a glória dessa segunda casa é maior do que a da primeira. A glória dessa segunda casa, desse santuário, é maior do que a da primeira. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Amados, aquele povo não conheceu isto, porque o Espírito vinha sobre eles. Mas hoje, nos nossos dias, a glória desta segunda casa é maior em nossas vidas, porque nós temos disponível para cada um de nós a presença maravilhosa do Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, para dizer, olha, seja forte, meu filho, seja corajoso. É essa palavra que o Deus ministra ao nosso coração hoje. Importante é eu e você sabermos que Ele está conosco. Amém? Você não está sozinho, Ele está conosco. Então hoje nós vamos reordenar a nossa vida, considerar o nosso passado e ver quais são as nossas prioridades. Se você parou, se você deixou alguma área da sua vida para trás, você não tem saboreado essa glória de Deus, hoje o Senhor te chama. Hoje Ele te convida, Ele diz, olha, vamos aqui juntos para uma conversa. É assim que Ele faz, Ele nos chama, amados. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. O Senhor nos chama para trabalharmos com fé, com esperança, para fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Aleluia.